ao meditar com você na palavra do Senhor. Recomeçar sem retroceder, porque a gente tem vivido um novo tempo, e a gente tem tido novas percepções, e a gente pode agora avançar para um tempo novo na presença de Deus. E por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35 até o 39. E vamos meditar nesses versículos aqui hoje de manhã. Tem também aí no telão, vai aparecer na sua tela aí do outro lado, né? E que a bênção de Deus esteja sobre nós aqui neste lugar, quando estamos presentes aqui cultuando, mas aí também onde você está, do outro lado da tela, que você perceba assim, como temos percebido aqui, a presença do Espírito Santo de Deus e o ministrar do Senhor na nossa vida. Que seja um tempo de bênção para você também. Hebreus capítulo 10, versículo 35 até o versículo 39. Diz assim a palavra de Deus: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esta manhã, pelo presente que o Senhor nos dá, de podermos retomar, de podermos recomeçar, de estarmos unidos aqui, de olharmos um pouquinho as pessoas que são tão queridas do nosso coração e que já não podíamos ver há tanto tempo. E tem um sentimento tão gostoso na nossa alma. Mas nós viemos aqui muito mais, em primeiro lugar, por Tua causa, Senhor. O Senhor é o motivo da reunião, do nosso louvor, da nossa adoração e também da meditação na Tua palavra. Nós queremos ter um encontro contigo, queremos ser visitados, transformados. Por isso, em nome de Jesus, que neste tempo o Senhor tenha toda a liberdade de falar ao nosso coração, aqui presencialmente, do outro lado, na tela das pessoas, e que ali e aqui nós sintamos o Teu agir, para que sim, cresçamos na Tua presença mais uma vez, aprendamos, tenhamos um encontro pessoal e especial contigo. Oramos assim no nome de Jesus, amém, amém, amém. Que tempo ímpar esse, não é? A gente está tentando reconhecer o rostinho das pessoas aí usando máscara, não é? É interessante a gente tentar ver quem é que está ali, será que voltou, será que não voltou? E a gente está experimentando isso em lugares diferentes. Até quando você foi no mercado nesse período aí, né? Talvez você tenha encontrado um outro conhecido, mas será que é mesmo, né? A gente fica ali tentando reconhecer as pessoas, mas é um presente a gente poder se ver de novo. Mas é um tempo ímpar. Ímpar porque nunca vivemos uma pandemia como essa. A gente tem falado sobre isso nesses últimos meses. Nunca imaginamos que teríamos que ficar confinados dentro da nossa casa sem liberdades. Nunca imaginamos que não podíamos ter a liberdade de sequer ir trabalhar, ou andar num parque, ou andar na rua. Que dificuldade, né? Que tempo novo, difícil. Não poder ver amigos, não poder praticar esportes. Tantas coisas foram mudando nesse período. Mas também nunca imaginamos que de repente, num piscar de olhos, nós poderíamos estar de novo aqui reunidos. E aí tem esse misto de sentimentos que o pastor Paulo Davi já falou aqui, não é? A alegria de voltar, mas também as perguntas, as dúvidas, os receios, a insegurança. Sem dúvida esse é um tempo de cuidados. E a carta aos Hebreus, nesses versículos, ela fala de cuidados, porque o povo de Deus naquela época estava vivendo um tempo de grandes desafios, diferentes dos nossos, mas grandes desafios.
Desafios de insegurança também. Por quê? Porque estavam sendo perseguidos, tinham riscos, né, de morte, e eles precisavam tomar decisões de viver firmes na fé e mantendo cuidados. E assim como eu e você temos que tomar cuidados, e a gente falou sobre isso aqui no culto, de respeitar o espaçamento, de usar o álcool, de permanecer com a máscara, não é? Eu tirei a máscara para vir aqui, mas todos os cuidados necessários para a gente poder conviver, é preciso ter alguns cuidados espirituais para nos mantermos firmes no Senhor, para perseverarmos nesse tempo e obter a vitória do Senhor na nossa vida. Por isso eu queria compartilhar quais são os cuidados que o autor dessa carta de Hebreus fala, os cuidados espirituais que ele fala com aquele povo querido, e que são palavras do Senhor para a nossa vida, cuidados espirituais para este tempo que vivemos. O primeiro deles é o cuidado da confiança. Portanto, não percam a confiança, versículo 35, a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Nós precisamos ter o cuidado de não perder a confiança. E a confiança nesse texto aqui significa a coragem de crer. E eu fico imaginando quando a gente vai se casar. Muitos aqui talvez já tenham passado por essa experiência, não é? A gente fica pensando que a gente tem que sair da casa do pai e da mãe. A Bíblia vai falar disso, né? O homem vai deixar o seu lar, o lar do pai e da mãe, para se unir à sua mulher. E eu fico imaginando a mulher, de sair da segurança da casa do pai e da mãe, para assumir uma aventura. Vou me casar com esta pessoa, vou formar uma nova família, vamos construir uma nova história. Nós precisamos ter muita confiança, muita coragem. E é a coragem que o amor nos dá, mas a coragem de confiar, de crer que aquela pessoa quer o nosso bem, que nós estaremos seguros, que nós vamos prosseguir para a vida. E Deus aqui está nos falando que é preciso ter a confiança da fé, para que a gente possa, com cuidados, retomar a nossa vida. E aí, voltar para a casa de Deus e adorar. Aqueles que podem fazê-lo, aqueles que entendem que ainda não é tempo, continuar firmes na sua casa, crendo, confiando no Senhor, permanecendo firme na fé. Eu e você precisamos ter essa coragem, a confiança no Senhor, uma confiança inabalável, porque nesse tempo nós estamos lidando com tantas coisas que nos trazem dúvidas. O risco da enfermidade, o medo. Nós estamos lidando com polarização política no meio de um tempo de enfermidade. Que coisa estranha. A gente fica vendo gente tentando tirar proveito político no meio de uma enfermidade como essa, de um tempo como esse, mas assim nós vivemos. E olha, não é só no Brasil, a gente está vendo países no mundo inteiro com essa situação também. Nós precisamos ter a coragem da fé, a confiança inabalável no nosso Deus Todo-Poderoso. A confiança de crer que com Ele passaremos pelas dificuldades que estão se apresentando diante de nós. E o Salmo 23 vai dizer que é possível passar pelo vale da sombra da morte, sem temer mal algum, porque Tu estás comigo. A confiança no Senhor, Ele permanece sendo Deus. A gente canta essa canção aqui, não é? Aliás, a gente canta, Deus continua sendo bom, não é? E vai dizer também que se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele permanece sendo Deus. E nós precisamos crer nele, independente das circunstâncias da nossa vida. Essa semana, nossa família lá em casa viveu um grande desafio. Há 1 ano e meio atrás, a gente começou a perceber, através de consultas médicas, que nossa filha mais velha tinha uma escoliose grande na coluna. E é um desvio, né, na coluna. Começava a fazer um S na coluna dela, em vez de estar retinha.
E aí a gente começa a tomar providências para isso. A gente começou a procurar médicos, tratamentos, fisioterapia, exercícios físicos, e fizemos uma série de buscas. Mas aquele ângulo continuou a ficar maior, do desvio da coluna. E foi ficando maior, e de repente a gente descobriu que não havia outra alternativa a não ser operar. E aí a decisão, opera agora ou deixa ela crescer e um dia ela toma essa decisão. E aí, como família, a gente precisava tomar essa decisão. E que difícil, porque de repente você tem que confiar alguém que é tão precioso nas mãos do Senhor. E dizer: Deus, vai fugir do meu controle. Agora não sou mais eu que estou correndo atrás do médico, que está medicando, agora está nas mãos do Senhor e uma cirurgia tem que acontecer. E difícil, grande a cirurgia. Mas graças a Deus, né? Com coragem tomamos a decisão, e ela corajosa também, com 16 anos, e passamos por isso. E hoje ela está lá em casa, recebeu alta, né? E está recomeçando. Recomeçar, gente, não é fácil, mas é preciso. Mas nós precisamos recomeçar sem retroceder, sem voltar atrás. Os 2 ou 3 meses atrás, quando estávamos ainda todos reunidos aqui, já se passaram, e a vida mudou nesse tempo. Nós vamos recomeçar sem retroceder. Recomece confiando no Senhor. Você tem razões para permanecer confiando. A recompensa, a Bíblia vai dizer, tem uma recompensa. A recompensa da comunhão no Espírito Santo de Deus, que dá direção para a nossa vida hoje, que protege do mal, que consola quando há perdas. Esse Espírito Santo nos foi dado, e a certeza da nossa fé. Nós contamos com a presença poderosa do Senhor. Por isso confia nele, neste tempo de inseguranças. A recompensa das promessas de Deus na nossa vida. A Bíblia vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A recompensa de que há uma vida maior do que esta. E já vivemos essa vida com o Senhor, aqueles que experimentaram um encontro pessoal e transformador com Jesus Cristo. E então, há uma vida na eternidade que nos espera. E aquilo que vivemos aqui é só uma preparação para a eternidade. Com tudo aquilo que apresenta diante de nós, com os desafios que se apresentam, é apenas uma preparação. E há uma vida eterna na companhia do Deus Todo-Poderoso esperando por mim e por você. Por isso, confia no Senhor. Não retroceda. Ele tem bênçãos para você. Tenha coragem hoje. Tenha coragem nessa manhã. Tenha coragem nesse dia de confiar os teus medos, as tuas inseguranças, a tua vida, o futuro nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Segundo lugar, o segundo cuidado que precisamos ter é o cuidado de perseverar no fazer a vontade de Deus. E o versículo 36 vai dizer: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E para alguns parece que o perseverar é a mesma coisa do confiar. Perseverar é um pouco diferente, porque o confiar é crer com coragem, com a ousadia da fé e continuar, né? E prosseguir diante de Deus. O perseverar é a firmeza, a constância, não mudar nos nossos compromissos de fé diante de Deus. Numa corrida de longa distância, o corredor inicia animado. Eu treino corrida, estou meio devagar aí, com frio e tudo mais, estou meio devagar, né? Mas no meio de uma corrida de longa distância, o corredor inicia animado. E a gente tem aquele ajuntamento dos corredores, todo mundo se vendo, e tem um clima gostoso de alegria. E aí a gente começa a prova. Começa a prova e a gente começa a tentar encontrar o nosso ritmo. O primeiro desafio é encontrar o ritmo confortável.
E a gente começa a correr, e começa a percorrer a distância, tem um alvo, tem uma promessa lá no fim, esperando, não é? Vamos cumprir a nossa meta, o alvo, o desafio. Mas no meio do caminho, a gente começa a ser duramente provado. Os nossos músculos começam a doer. A respiração começa a ficar um pouco mais ofegante. E a gente começa a olhar para o lado, e tem alguns que seguem firme, outros começam a desistir antes de nós. E aí tem uma batalha que acontece dentro da gente, na nossa mente. Vou prosseguir ou vou parar? Vou perseverar ou vou desistir? E as batalhas na nossa vida são assim, são vividas dentro da nossa mente. E o autor dessa carta aos Hebreus está falando para essa gente que está passando duras provações. Persevera, se mantenha firme no teu ritmo constante de vida no Senhor. Permanece crendo, permanece andando pela fé, no teu ritmo, junto do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele já te deu. Tem um futuro certo, tem sim uma vitória no fim do percurso. E sabe, para o corredor, cada passo novo, quando a gente está prosseguindo rumo ao alvo, é mais um passo de vitória, é mais um metro percorrido. A gente precisa perseverar no Senhor, perseverar nesse tempo difícil, perseverar quando a gente ainda não sabe como é que vai ser retorno no trabalho, o retorno do mercado, o retorno de tantas áreas diferentes da nossa sociedade, na economia, na convivência social, na busca da fé. Persevera no Senhor, porque a Bíblia diz, aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir. Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para furar comigo e com você naquilo que Ele tem prometido para nós. Deus tem se revelado a você nesse tempo, Ele cumprirá as suas promessas. Permanece confiante no Senhor, persevera rumo ao alvo da bênção de Deus para a tua vida. Não desista no meio do caminho. Não desista no meio do caminho. Ontem foi interessante, depois da cirurgia feita, minha filha estava com um pouco de dor, né? Está ainda vivendo os primeiros dias ali com dor. E chegou uma hora que a dor estava grande e ela disse, eu vou desistir. E aí a minha esposa olhou para ela e falou, filha, a gente não tem como desistir, a operação está feita, agora é prosseguir. Sabe, queridos, a gente precisa continuar perseverante. Prossiga nos teus compromissos com Deus, porque Ele prosseguirá com você e cumprirá todas as suas promessas na minha vida e na sua. Não abra mão do que Deus tem prometido para você. Mantenha o foco, persevera. Mais um passo e mais um passo. E as dúvidas não serão todas sanadas de uma vez, mas eu dou mais um passo, e o Senhor nos dará vitórias. Terceira e última lição para nós nessa vida, nessa manhã: o cuidado de viver uma fé que avança no agradar a Deus. É preciso ter esse cuidado, avançar no agradar a Deus. Versículo 38 e 39 vai dizer assim: o justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha mão não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da nossa alma. Deus se agrada daqueles que têm fé. E o texto apresenta dois tipos de pessoa: aqueles que retrocedem e aqueles que avançam. Me parece que a grande questão era prosseguir ou retroceder. E é assim que nós nos encontramos nesse tempo. Recomeçar, aprender a recomeçar sem retroceder. Retroceder
Significa desistir, significa parar nos nossos compromissos com Deus, significa abandonar a nossa fé. E tantas vezes, diante das circunstâncias da nossa vida e dos medos e dos grandes desafios, a gente abandona a fé. E o autor dessa carta aos Hebreus está escrevendo para esses irmãos, dizendo: olha, vocês estão passando por lutas, por dificuldades, há risco de morte, mas não desistam, não retrocedam, não voltem atrás. Se você for olhar para os versículos anteriores a esse, ele vai dizer assim: vocês foram iluminados com a luz de Jesus. Esse Jesus, o Salvador da vida, agora existe dentro de você. Você está tendo novas percepções de vida. Não retroceda, não abandone essa fé, não desista do Senhor no meio das dificuldades da sua vida. Alguns nesses meses perderam o emprego. Alguns empresários estão tendo muitas dificuldades para pagar a folha, honrar a folha de pagamento. Outros já tiveram que fechar as portas. Alguns perderam entes queridos. É difícil, mas este é tempo de continuar vivendo uma vida que agrada o coração de Deus. Não retroceda, não volta atrás, não abra mão da vida com o Senhor. Eu descobri uma coisa interessante. Nesse período, muitos de nós imaginamos que a gente ia poder ter muito mais tempo para buscar Deus. A gente vai ter mais tempo em casa. E aí, a gente começa firme, não é? E de repente a gente começa a descobrir que, puxa, fiz um monte de coisas, mas não tive o tempo que eu deveria ter tido com o Senhor, ou que eu desejava ter com o Senhor. E aí, quando a gente vai percebendo, o dia passou e você não fez aquilo mais precioso do encontro contigo, com Deus. Sabe, o dia continuou o mesmo, tem 24 horas para todo mundo, mas você pode permanecer vivendo uma fé íntima, um relacionamento gostoso com o Senhor, ou não. Ou não. Viva uma fé que agrada o coração de Deus e que não volta atrás. O tempo passou e Deus se revelou para mim e para você de maneiras tão sublimes nesse período. Não volta atrás, não abra mão daquilo que Deus já fez, já falou. Esse é tempo de se aproximar de Deus, é tempo de viver novos valores, é tempo de ter novas percepções em relação à vida, à família, à fé. Então viva uma fé que agrada ao coração do Pai e alcança a bênção da vida com Deus aqui, agora e um dia lá na eternidade. Vive essa fé. O mundo vai continuar sendo abalado, queridos. Nós estamos caminhando para o fim. O texto vai dizer que logo virá o Senhor. E quando Ele vier, Ele deseja encontrar homens e mulheres cheios de fé que agradam a Ele. Você é essa pessoa hoje? Você é essa pessoa? Viva uma fé que não retrocede, mas que avança para o dia do encontro com o Senhor, que avança rumo às promessas e às vitórias, aquilo tudo que Deus tem prometido para mim e para você, que desfruta do relacionamento íntimo com o Senhor, que transforma a nossa percepção da vida, que dá sentido às coisas, dentro de casa ou fora de casa, dando pequenos passos para retomar ou não. Sabe qual é o cuidado da fé? O cuidado de que quando a gente agora começa a ter pequenas liberdades, a gente corre o risco de se esquecer do nosso Deus. Quando a gente está vivendo o risco e a insegurança e o confinamento, a gente se aproxima. Mas há tantos que quando começam a ter pouquíssima liberdade, começam a ter os olhos deslumbrados pelas pequenas liberdades da vida, e aí abandonam a fé e se afastam de Deus. Cuidado, permanece vivendo uma vida de fé que agrada o coração do Pai.
Esse é o texto de Hebreus capítulo 10. No capítulo 11 a gente vai ver a galeria da fé. E a gente vê homens e mulheres que deram passos diante de Deus, como Abraão, que saiu da sua terra, sem saber para onde iria, obedecendo o Senhor, crendo na promessa de que Deus ia abençoá-lo, de que Deus daria a ele uma grande recompensa, uma grande descendência, um povo, uma nação que abençoaria todos os povos da terra. Um dia esse homem teve que sacrificar o seu filho no altar. E a Bíblia vai dizer em Hebreus 11 que ele foi e fez e foi fazê-lo, crendo de que o Deus que prometeu seria fiel e poderoso a ponto até de ressuscitar o seu filho se fosse necessário. Creia e viva uma fé que agrada a Deus nesse tempo. Você é essa pessoa? Eu queria orar com você nessa manhã. Aos que estamos aqui presentes e aos que estão do outro lado da tela, porque esse é tempo de firmar compromissos diante de Deus, de viver cuidados. Cuidado. O cuidado de não abandonar a fé e de voltar a velhos hábitos. Retroceder não é opção, gente. Nós vamos avançar para um novo tempo de vida, na sociedade, no mundo, mas um novo tempo de vida com Deus, um tempo em que a gente vai viver uma confiança inabalável, um tempo em que nós vamos perseverar no meio das perguntas e das inseguranças, um tempo de recomeço, mas um tempo de avançar na nossa fé sem retroceder. Se você precisa e deseja a força, a bênção, a visitação de Deus para permanecer inabalável, é com você que o Espírito Santo está falando, e a gente vai orar por isso hoje, nesta manhã, para que Deus continue a se revelar, e você responda com firmeza de fé, pronto para dar os próximos passos, sejam eles quais forem, crendo, Deus está com você, Deus vai abençoar, Deus não vai te abandonar, Ele cumprirá todas as suas promessas. Nessa manhã, se o Espírito Santo falou ao seu coração, eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar e dizer: Senhor, eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero confiar no Senhor no tempo de inseguranças. Eu quero descansar no Senhor quando ainda não sei quais são os próximos passos que vão ser dados. Eu quero confiar que a minha vida, a minha saúde, a saúde dos meus queridos estão nas mãos poderosas e seguras desse nosso Deus. E se você está na tua casa, aí do outro lado da tela, mas você entendeu que é o Espírito Santo te desafiando a perseverar, a confiar, a prosseguir, vivendo uma fé que agrada a Deus, então se rende ao Senhor aí. Talvez você queira se ajoelhar, talvez você queira ficar de pé no seu lugar, mas esse é tempo de dizer: Senhor, eu permanecerei contigo, vou dar próximos passos contigo, e que a tua bênção e a tua graça me alcancem. Se você está tomando essa decisão aí na tua casa, lembra que você pode acessar o link, você pode marcar a sua decisão, e aí então nós vamos continuar na presença de Deus, e vamos prosseguir para uma nova semana, cheios da convicção de que Deus é conosco. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela tua palavra, pelo teu Espírito, pela tua presença entre nós. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Que alegria no nosso coração poder voltar à tua casa, poder ver os nossos queridos aqui cultuando, mas ainda no meio desse recomeço, há tantas dúvidas, há tantas inseguranças. Senhor, nesta manhã ouvimos a tua palavra e conseguimos entender e compreender que o Senhor nos desafia a confiar no Senhor, a perseverar pela fé, a viver uma fé que agrada o teu coração, Senhor. Não queremos ser encontrados por ti como aqueles que abandonam, que desistem, que ficam pelo caminho. Ao contrário, Deus, hoje aqui de pé neste lugar, ou ali do outro lado da tela, nós dizemos: Senhor, queremos ser aqueles que permanecem contigo, que te agradam, que trazem sorriso ao teu coração, que alegram o Senhor. Deus, fortalece o teu povo para viver um novo tempo na tua presença. Recomeço sim, mas não retrocesso. Nós queremos ser aqueles que avançam pela fé para esse novo tempo, aqueles que serão resposta do Senhor no mundo,
Ah, Deus, usa a nossa vida, abençoa a nossa vida e levanta uma igreja forte, uma igreja confiante, uma igreja perseverante, uma igreja que faz diferença na vida das pessoas e no mundo. Ó Deus, abençoa cada povo, cada homem, cada mulher, ó Deus, cada filho teu, espalhados aqui em Curitiba ou em tantos cantos do mundo, e usa a nossa vida para a tua glória, para o teu louvor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém.